Olá pessoal, professor Jean Nunes para a gente iniciar a resolução de mais uma trilha. Lembre-se de que as trilhas, elas preparam o conhecimento, sedimentam os conceitos que vão servir aí de base para a formação da sua compreensão mais aprofundada acerca do direito constitucional. Se você resolver adequadamente as trilhas, você vai perceber que quando estiver estudando o tema específico mais à frente, você vai passar por ele com muito mais facilidade, com uma dimensão muito mais crítica, muito mais ampla acerca daqueles assuntos que estão sendo abordados. E claro, as trilhas também auxiliam no aprimoramento do olhar crítico e da capacidade investigativa do estudante. Então são casos práticos todos elaborados por mim, são inéditos, portanto, e que auxiliam na compreensão dos principais conceitos e institutos do direito constitucional, aqui especificamente na parte de direitos fundamentais, de alguma forma toca hoje essa questão, mas também de controle de constitucionalidade, que é o nosso principal mote nesse primeiro momento, nessas trilhas primeiras, ok? Na aula passada, no encontro passado, a trilha 1, nós resolvemos algumas questões práticas, casos práticos interessantes, e hoje eu selecionei dois que são também muito ricos, de uma compreensão muito interessante. Então vamos a eles. Vou colocar aqui na tela para vocês, eu selecionei dois casos práticos para hoje. O primeiro, o relativo à vaquejada, e o segundo, relativo aos impactos ou aos efeitos da decisão em sede de ADI, considerando o regramento mais recente do Código de Processo Civil nessa matéria. Nós vamos olhar cada um deles, são temas bastante interessantes. Eu vou começar pelo da vaquejada, ok? Eu vou primeiro ler o caso proposto para que a gente possa se inteirar do que está acontecendo, qual é a discussão que está sendo proposta aqui para a nossa análise, tá? Deixa eu reduzir a tela aqui para que você possa acompanhar. Suponha que o Congresso Nacional tenha deliberado por cumprir a Constituição e tornar o mais técnica possível a assessoria legislativa, o que resultou em concurso público para o qual você foi regularmente aprovado e empossado como assessor jurídico do gabinete número 1, hoje ocupado pelo deputado honesto, que tem como uma de suas pautas a defesa dos direitos dos animais. Ao gabinete chegou na última semana expediente noticiando o início da tramitação de projeto de emenda à Constituição de autoria de parlamentares num total de 1/3 da Casa, que tem por objetivo proclamar no texto constitucional que as práticas culturais, a exemplo da vaquejada, são de natureza imaterial e integram o patrimônio cultural brasileiro e que as práticas que comprovadamente não submetam os animais à crueldade podem ser realizadas sem nenhum obstáculo. Então esse é o caso proposto. Quais são as questões? Primeiro, existe algum precedente relativo à vaquejada? Qual foi a posição adotada pelo STF nesse campo? Existe, pessoal. O Estado do Ceará resolveu regulamentar a vaquejada e criou uma lei específica para regulamentar essa prática ali no Estado do Ceará. O Procurador-Geral da República, então, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra esta lei, sustentando em síntese que ela violava a previsão do artigo 225, inciso 7 da Constituição Federal, no que estabelece o direito a todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito difuso que é, e veda qualquer prática que submeta os animais a um tratamento cruel, a práticas similares à tortura. Essa ação se sagrou vencedora, essa tese se sagrou vencedora e o Supremo Tribunal Federal julgou procedente esta ADI, aduzindo que a lei do Estado do Ceará é inconstitucional e, consequentemente, a matéria, a prática da vaquejada é uma prática que viola o direito dos animais, que é um direito protegido no artigo 225, inciso 7 da Constituição Federal. A ementa desse julgado traz uma outra informação curiosa e interessante. Observe que na primeira parte dela é dito que deve o AGU, Advogado-Geral da União, promover a defesa do ato impugnado. Em regra, o AGU ele não pode se furtar à defesa do ato que foi impugnado por via de ADI. Só em casos de uma inconstitucionalidade muito absurda, muito flagrante, é que ele poderia se abster de promover a defesa do ato.
em regra ele vai fazê-lo. E observe que neste caso nós estamos diante de uma lei estadual. Haja, então, quando se trata de norma estadual, quem vai promover a defesa do ato impugnado dessa norma estadual é o AGU. Confere? Confere. Mesmo nesta hipótese é o AGU. Então, respondendo à primeira pergunta da trilha, o primeiro aspecto aqui proposto, a resposta é afirmativa. Existe um precedente do STF nesta matéria e o precedente foi conclusivo no sentido de que a prática da vaquejada é uma prática inconstitucional. A linha B. O controle exercido pelo STF produz efeitos vinculantes? Atinge o poder legislativo? Essa é uma questão muito interessante. Por quê? Bem vistas as coisas, a decisão do STF produz efeitos vinculantes, pessoal, em relação a todos os poderes. Todos os poderes, já? Todos os poderes. Não tem exceção aqui. Vou tirar a minha tela e deixar só a tela 2. Todos os poderes. Diz o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo, na DI, na DC, produzirão eficácia contra todos os efeitos vinculantes relativos aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta de quaisquer das esferas. Observe que a administração direta e indireta de qualquer das esferas. Então, toda a administração pública que integra os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, se submetem às decisões do Supremo. Então, o judiciário também se submete à decisão do Supremo em sede de controle abstrato de constitucionalidade? Também. Só que no exercício da função administrativa. Não se submete à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade o Poder Legislativo quando estiver exercendo a sua função típica legislativa. Aí não se submete. Claro, nós vamos já ver, existem algumas especificidades, mas em regra, o Poder Legislativo ele não está amarrado, preso à decisão do Supremo em sede de controle concentrado, abstrato de constitucionalidade. Por que não, Jean? Porque o Supremo entende que ele dá a última palavra acerca de uma discussão constitucional dentro de uma fase de debates. É a última palavra provisória. Mas não impede que esse debate seja levantado novamente, reaberto, por deliberação do Congresso Nacional e as discussões prossigam desta forma. Não há nenhum problema, não existe nenhum óbice em relação a isso. É perfeitamente possível que o Congresso prossiga com as discussões. Então, observe bem, no exercício da função típica, a decisão do Supremo em sede de controle concentrado abstrato de constitucionalidade vincula o Poder Executivo, vincula o Poder Judiciário, mas não vincula no exercício da função típica legislativa o Poder Legislativo. E dentro do Poder Judiciário também existe um órgão que, claro, não se submete à própria decisão, que é o Supremo Tribunal Federal. Isso você encontra em toda a doutrina. Eu só farei aqui uma ressalva que eu não costumo ver nos livros. Qual é a ressalva? O Supremo não é obrigado a observar o seu próprio precedente? Claro que é. Claro que é. Ele é tanto obrigado que quando o novo CPC estabelece a hipótese de uma superação do precedente, a superação do precedente atrai para o órgão julgador o ônus de justificar por que aquelas razões antes aplicáveis àquele caso não podem mais ser aplicadas a casos semelhantes. Houve uma mudança nas circunstâncias normativas ou fáticas que justificam a mudança de entendimento. Observe que a própria necessidade de atrair um ônus argumentativo que deve ser conduzido pelo tribunal demonstra que ele, o tribunal, está submetido às próprias decisões. Obviamente, ele tem que observar o próprio precedente. Agora, quando se afirma que a decisão do Supremo não vincula a ele mesmo, está-se com isso dizendo que, claro, o Supremo pode evoluir a sua jurisprudência ou mesmo retrocedê-la e ele pode modificar o seu entendimento. Precisa, para que ocorra o overruling, que ele necessariamente justifique a mudança do seu entendimento, tá bom? Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal,
elas alcançam os 3 poderes no exercício da função administrativa, da função típica, o poder judiciário e o poder executivo, e o poder legislativo nesse contexto que eu demonstrei para vocês. Ok? Aqui, a questão proposta indaga quais são os efeitos desta decisão em relação ao Poder Judiciário. E eu trouxe um precedente aqui para vocês muito interessante, de 2015, da relatoria do ministro Fux, que estabelece exatamente aquilo que eu dizia, que o Supremo encerra uma das fases de discussão e que é possível que o Poder Legislativo reabra essas discussões, levante novamente esse debate e crie normas, inclusive na contramão do que estabeleceu o Supremo. Eu já volto aqui nessa jurisprudência, nós vamos já retomá-la. Então, retomando aqui o caso proposto, só para que vocês possam acompanhar aqui junto comigo, ó. Vamos lá. A linha C. O controle exercido já foi. A linha B. A linha C. É possível manejo de mandado de segurança, outra medida contra a proposta de emenda? Nós vimos no encontro passado, na trilha 1, que é perfeitamente possível a discussão quanto à proposta de emenda que esteja na contramão de uma jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. É possível. Só que aqui, pessoal, nós temos alguns detalhes. Nesse precedente, que se convencionou chamar de ativismo legislativo ou backlash, que é de 2015, o que foi que o Supremo disse pela relatoria do ministro Luiz Fux? Que se ocorre um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre determinada matéria, esse precedente não amarra, não obriga o legislativo, que pode legislar, pode criar normas na contramão do que estabeleceu o precedente do Supremo. Mas o Supremo estabeleceu aí uma distinção importante. Se o debate estivesse sendo travado em nível legislativo, surge a norma que está na contramão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com uma presunção de inconstitucionalidade, cabendo ao Congresso Nacional justificar as razões pelas quais está entendendo que aquela norma é compatível com a Constituição. Eu só não consigo, sinceramente, vislumbrar como é que isso ocorreria na prática. Em que consistiria essa justificativa? Seria na exposição de motivos? Um ofício? É difícil compreender uma justificativa na própria lei. Só dá para imaginar isso no processo legislativo, porque a lei não tem justificativa em si mesma, né? No texto da lei não tem justificativa. Mas para o Supremo, em se tratando de projeto de lei que esteja na contramão da jurisprudência consolidada do STF em sede de controle de constitucionalidade, o Poder Legislativo atrai para si o ônus argumentativo de justificar por que aquela norma é válida em face da Constituição. No sentido oposto, se se trata de projeto de emenda à Constituição, é perfeitamente possível deflagrar essa discussão sem que sobre ela incida a presunção, a pecha de inconstitucionalidade. Leia lá comigo o precedente. Na verdade, eu peguei aqui só um item dele, que interessa para esta finalidade aqui, tá? Ao legislador seria, assim, franqueada a capacidade de interpretação da Constituição, a despeito de decisões de inconstitucionalidade proferidas pelo Supremo. Seria possível extrair, então, as seguintes conclusões. O tribunal não subtrai, ex ante, a faculdade de correção legislativa pelo Constituinte reformador pelo legislador ordinário. No caso de reversão jurisprudencial via emenda, a invalidação somente poderia ocorrer quando se tratar de violação de cláusula pétrea, as hipóteses previstas no artigo 60 da Constituição Federal. Se se tratar de lei ordinária, excetuadas as situações de ofensa evidente ao texto constitucional, a Corte tem adotado o comportamento de autorrestrição e de maior deferência às opções políticas do legislador. Então, esse é o cenário em relação ao backlash ou ativismo legislativo. E que se verificou no caso da vaquejada, porque foi criada uma emenda que, na prática, objetivava reverter a decisão do Supremo Tribunal Federal nesse campo. A emenda diz, artigo 225, parágrafo 7º. Observe que o parágrafo ele foi inserido
foi incluído exatamente, não foi no capítulo da cultura, do esporte, do lazer, foi inserido no capítulo do meio ambiente. E diz então o Congresso: para fins do disposto na parte final do inciso 7, parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis. Então, o próprio Constituinte diz que não é cruel, e não é cruel só porque ele diz, as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio brasileiro, devendo ser regulamentado por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Ok? Então, esse é o cenário. Aqui a questão propunha ainda uma partezinha final para que o estudante falasse sobre ativismo legislativo e se é possível ou não a esse ativismo. A resposta aqui é perfeitamente possível, esse ativismo legislativo, observados esses limites que eu mencionei. Se tratando de emenda, ela pode ser afastada por violação à cláusula pétrea, e se tratando de lei, atrai para o legislador o ônus argumentativo de justificar porque o Congresso Nacional entende que mesmo assim ela é compatível com a Constituição Federal. Ok? Esse é o primeiro caso da trilha, vamos ao segundo. O segundo é bastante interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa e eu já volto com o segundo caso prático, porque ele traz algumas especificidades, também vai dar um trabalhozinho para a compreensão. E para deixar bem amarrada essa questão, eu fecho aqui, dou uma pausa para você respirar e a gente já volta com mais trilha 2, tá bom? Pessoal, então vamos à segunda questão da trilha 2. Sou o professor Jean Nunes, resolvi aqui mais um caso prático com vocês de jurisprudência, de solução de questão prática, e essa aqui é muito interessante porque ela envolve simultaneamente direito constitucional, direito processual civil, controle de constitucionalidade, direito tributário. E mais direito tributário. Então essa é uma questão bastante interessante. Eu vou começar lendo aqui com vocês o caso prático para a gente entender o que está sendo proposto, tá? Reduzindo aqui a tela, vamos lá. Considere que determinado terreiro religioso de matriz africana tenha sido obrigado a pagar para seu regular funcionamento determinada taxa mensal instituída por lei estadual. Há 2 anos em atraso, a dívida se avoluma em R$30 mil. A liderança do terreiro busca a defensoria para que seja prestada orientação jurídica quanto à validade da cobrança. O defensor ingressa com a ação anulatória de dívida com pedido de repetição do indébito tributário. O fundamento incidente é a inconstitucionalidade da norma. A pretensão principal, acompanha o raciocínio, é o afastamento da cobrança. Em sede de contestação, o poder público promove reconvenção, requerendo seja o terreiro obrigado a pagar os meses atrasados. Então veja só, o defensor ingressou em favor do terreiro com um pedido de anulação do débito e devolução dos valores que já haviam sido adimplidos. A Fazenda Pública Estadual não só não concordou com a tese, como ainda pediu o inverso, que fossem adimplidos, pagos os valores atrasados. O contra-ataque dentro da própria ação nós chamamos de reconvenção. É uma ação que, na verdade, o réu move contra o autor no bojo, na estrutura do mesmo processo. Então, é uma espécie de demanda incidente. Você tem uma demanda principal do autor contra o réu e uma demanda incidente do réu contra o autor. Em sede de contestação, bom, a lei foi considerada constitucional, a cobrança válida e procedente à reconvenção, ou seja, o terreiro perdeu a ação e ainda teria que recolher os valores atrasados. Ocorre que essa mesma norma, em sede de recurso extraordinário, foi impugnada posteriormente perante o STF e nela foi reconhecida a sua inconstitucionalidade. Então eu tenho nas mãos uma decisão judicial que diz terreiro pague. E eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, essa norma que fundamentou aquela decisão judicial é uma norma inconstitucional. A decisão do Supremo que reconheceu a inconstitucionalidade da norma impacta a decisão do juiz de base? Qual o nível desse impacto? Como é que eu posso, quais instrumentos, quais ferramentas processuais
eu posso manejar aqui na base para me insurgir contra a decisão proferida pelo juiz de base, ou pelo tribunal, com base numa lei, numa norma que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional. Aqui, pessoal, essa questão assume complexidade e especificidades pelo regramento trazido, um regramento excelente, trazido pelo artigo 525, parágrafo 12º e seguintes, 12 e seguintes do CPC. Para onde nós vamos, eu vou fazer a distinção junto com vocês. É complexo, eu reconheço, mas a gente vai fazendo juntos, vai ficar bem tranquilo para compreender, tá? Para isso, para sua compreensão, eu construí duas linhas do tempo com duas situações diferentes. Quais são as situações, Jean? Primeira, situação 1. Deixa eu trazer para cá para que você possa olhar. Qual seria essa situação 1? Na primeira situação, ocorre o trânsito em julgado da sentença e depois é que sai a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa timeline, a decisão do Supremo ela é posterior ao trânsito em julgado da decisão de base. Quando o juiz proferiu a sua decisão, não havia decisão do Supremo dizendo que aquela lei era inconstitucional. Então, foi proferida a decisão, ela transitou em julgado e sobrevém a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que aquela lei é inconstitucional. Olha que coisa interessante, porque eu tenho nas mãos um título executivo judicial transitado em julgado e, por outro lado, esse título está baseado numa lei que o Supremo reputou inconstitucional. O que eu posso fazer neste caso? Neste caso, eu posso manejar, me valer de uma ação rescisória para desconstituir essa coisa julgada, porque ela é uma coisa julgada inconstitucional. Na prática, o fundamento é esse. Mas aqui nós temos, Jean, o que é mesmo ação rescisória? A ação rescisória é uma ação que a gente ajuiza contra a decisão judicial transitada em julgado. Antes do atual CPC era apenas decisão de mérito, hoje também pode ser terminativa, desde que esteja inviabilizado o acesso à jurisdição. Decisão de mérito ou não, que transitou em julgado. Então, eu ingresso com uma ação rescisória para desconstituir aquela decisão judicial. E já eu não poderia ter recorrido? Poderia, mas aí lembre-se de que o recurso é antes do trânsito em julgado. Trânsito em julgado não cabe mais recurso, você pode ajuizar uma ação rescisória, que é uma ação judicial, ajuizada, protocolizada no próprio tribunal. TRF ou TJ, conforme a hipótese. Nesse caso aqui seria TJ. E aqui tem uma especificidade. Qual é a especificidade? O prazo da rescisória, regra geral, é de 2 anos. É o que está na previsão do artigo 975 do CPC. Esse prazo é de 2 anos, um prazo decadencial para ajuizamento da rescisória. Depois desses 2 anos, a questão se torna soberanamente julgada, não é mais possível desconstituí-la. Ainda tem exceções, mas de um modo como, por exemplo, a utilização da querela nullitatis. Mas, em regra, nós vamos dizer que ela se torna soberanamente julgada, não é mais possível desconstituí-la. De quando é que começa a correr esse prazo, Jean? Esse prazo é contado da data em que ocorreu o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. É o que está no artigo 975 do CPC. Aqui, porém, tem uma especificidade. Qual é a especificidade? É que se essa decisão tiver sido proferida nos termos do artigo 525 do CPC, nós estamos diante de uma decisão do Supremo posterior ao trânsito em julgado da sentença judicial. Eu vou ingressar com uma ação rescisória no tribunal, dizendo: tribunal, essa decisão do juiz não pode continuar valendo, ela tem que ser rescindida, desconstituída, porque ela está baseada numa lei que o Supremo considerou inconstitucional. Essa ação rescisória tem prazo. Qual é o prazo, Jean? 2 anos, não muda, prazo decadencial de 2 anos, mas tem uma diferença na contagem. Neste caso, a contagem será feita a partir da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, do trânsito em julgado da decisão do Supremo, conta-se o prazo decadencial de 2 anos para que ocorra o ajuizamento da rescisória.
Essa é a primeira timeline. Então, ocorreu a decisão de primeiro grau, ou do mesmo do tribunal, a decisão do processo. Sobreveio após o trânsito em julgado a decisão do Supremo, cabe ação rescisória, prazo de 2 anos, contados da decisão do Supremo. Mas tem a situação 2, que é exatamente o inverso. Nesta situação 2, a decisão do Supremo é anterior ao trânsito em julgado. Isso aqui, pessoal, é o caso que ocorre com alguma frequência no seguinte contexto. O juiz proferiu a sua decisão, não observou a decisão do Supremo. É claro que se existia a decisão do Supremo, no momento em que ele fosse julgar, dificilmente ele não consideraria essa decisão, as próprias partes levantariam, seria submetida a recurso, enfim, dificilmente iria transitar em julgado. Mas o que foi que aconteceu? Ele proferiu a decisão e a decisão do Supremo ocorre entre a decisão do juiz e o trânsito em julgado, porque o juiz decide hoje, mas não transita amanhã, tem um prazo, tem recurso, etc. Então, esse aqui é o caso típico para esta hipótese. Entre a decisão do juiz e o trânsito em julgado, ocorreu a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, a decisão do Supremo é anterior ao trânsito em julgado da sentença. Quando isso ocorre, pessoal, deixa eu ampliar aqui a tela para que você possa olhar. Quando isso ocorre, nós temos duas soluções possíveis aqui. Quais são as soluções possíveis, Jean? Você pode entrar com uma ação rescisória, pode, mas agora a ação rescisória vai ser contada no prazo normal, 2 anos contados do trânsito em julgado da sentença, certo? E você pode também atravessar o que a gente chama aqui de petição de inexequibilidade, né? Você vai fazer, na verdade, uma impugnação ao cumprimento de sentença, levantando a inexequibilidade do título. Jean, o que é isso mesmo? Está lá a previsão do artigo 525.12 do CPC, que é a possibilidade de você dizer o seguinte, olha, esse título executivo é válido, mas ele é inexequível, ele não pode ser executado, porque ele está lastreado numa decisão que o Supremo reputou, ele está lastreado numa norma que o Supremo reputou inconstitucional. Aí você me diria assim, mas Jean, eu tenho aqui a inexequibilidade e a ação rescisória. Qual é a diferença entre as duas? Se eu atravessar a impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando a inexequibilidade do título, eu só vou conseguir afastar a cobrança, mas eu não vou rescindir. Eu só vou conseguir afastar o título executivo, mas eu não vou, por exemplo, desconstituir o julgado. Eu só vou retirar dele a eficácia executiva. No exemplo concreto, a inexequibilidade do título impede que o terreiro seja obrigado a pagar os valores que ainda está devendo. Mas ele não vai poder reaver, por exemplo, os valores que ele já pagou a título de repetição do indébito. Por que não, Jean? Porque o título, embora inexequível, ele ainda existe. Ele não foi rescindido. Se você quiser afastar a exequibilidade e simultaneamente pretender o ressarcimento, a repetição do indébito, aí não é impugnação ou cumprimento de sentença por via da inexequibilidade do título, é, na verdade, o ajuizamento de uma ação rescisória, cujo prazo nós já sabemos qual é, 2 anos. Então, questão interessantíssima da trilha, complexa, com repercussões práticas e muitas derivações interessantes para a fixação do nosso tema. O nosso próximo encontro é com a trilha 3, com mais casos práticos. Eu sou o professor Jean Nunes. Abraço.